Pod Cláudia, o seu podcast de divulgação do teu negócio. Você tem um serviço que é top. Você é empreendedor? Vem divulgar aqui com a gente, vem falar de você, vem contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Olha, você pode ser inspiração para outras pessoas, tá bom? E eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Leide Teixeira. Tudo bem, Leide? Oi, Claudinha, eu estou bem, e você? Prazer estar aqui. Gente, a Leide, ela é psicóloga, ela é CEO da Clínica Vitalidade e nós vamos saber um pouquinho hoje da história dela, como empreendedora, como psicóloga. Leide, conta um pouquinho de você. Quem é a Leide? Olha, a gente tem tempo para eu contar quem é a Leide? Senta que lá vem a história. Bom, nasci na Bahia, né? E muito pequenininha. Essa parte aí vocês podem pular, né, de pequenininha, mas vim para São Paulo muito cedo. Meus pais vieram tentar, né, se aventurar aqui em São Paulo. Acho que antigamente era muito característico dos nordestinos, vim tentar a vida em São Paulo. Uhum. Então, meus pais tiveram 4 filhos, entre esses filhos sou eu aqui, E aí eu sempre fui, minha mãe, ela trabalhou com limpeza, né, fazendo faxina, mas uma mulher com muita garra. Ela criou os filhos com muita maestria, com muita sabedoria, sem estudo, né? Forte, né? Aquela fortaleza mesmo, que aguenta o tranco. Eu falo que a minha mãe, ela é meu guia, é ela que ela me direcionou a vida inteira. Eu tenho muito orgulho de ter sido escolhida pela minha mãe para ter sido a filha dela, né? Então, a minha mãe, ela sempre trabalhou com limpeza e ela foi trabalhar numa clínica de psicologia. Nossa. E eu ficava eu sempre fui no trabalho da minha mãe com ela, né? Por isso é o ser psicóloga? Eu acredito que sim. Olha isso. Né? Porque eu ia com ela na clínica de psicologia, que era na clínica até da Jaqueline Mazzoni, que foi nossa professora. Ah, entendo, sei sim. Né? Puxa. A professora Jaqueline. Que história incrível. Né? E então sempre ajudei minha mãe lá na limpeza. Mas uma coisa, Cláudia, eu tinha muito imbuído em mim de que eu não queria trabalhar com a limpeza, não porque não seja digno, é porque eu vislumbrava outras coisas pra mim. Parece que eu tinha algo dentro de mim que eu queria ser uma doutora, eu queria ser uma médica, eu queria ser formada em alguma coisa. Sim. Né? E aí, quando eu, lá nessa clínica de psicologia, eu via, os pacientes entravam, tinha dias que saíam chorando, tinha dias que saíam sorrindo, e eu pensava, o que tá acontecendo, né? O que essa pessoa faz dentro da sala que muda a vida de quem, né, entra e sai? E aí eu também fuçava um pouquinho os livros, porque um dos proprietários da clínica, ele era professor da São Marcos, da Faculdade de São Marcos, é a universidade que fala. E aí eu comecei, com o tempo, eles me colocaram para trabalhar como recepcionista na clínica, né? Nossa, pra gente aquilo foi uma promoção, né? Ajudava a minha mãe a limpar, frequentava, depois passei a ser recepcionista e fiquei lá por 12 anos. Uau! Então, eu entrei na faculdade, inclusive que a Jaqueline pagou a minha matrícula, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula da faculdade, né? Então, ela pagou e passei e comecei a estudar. E aí, eu estudava e trabalhava como recepcionista. Quando eu termino a faculdade, eu só saí de lá quando eu terminei a faculdade. Mas aí eu termino a faculdade já grávida, né? Nesse intervalo de tempo eu conheci o meu esposo. E a gente tá 23 anos juntos, Nossa. Né? É uma história, né? É uma história. E aí eu fiquei grávida da Alanis, que hoje tá com 18 anos. Alanis quer dizer linda e bela. Né? Deve ser mesmo. Ela é incrível, eu sou apaixonada pela minha filha. Aliás, filha... Tô muito orgulhosa de você. Ela passou agora em medicina. Nossa, a mãe vai babar agora. Né? Agora! Então, né? É muito orgulho pra gente. Muito, muito. E até interessante contar, porque eu não sei se você lembra, Claudinha, mas na minha formatura eu já estava grávida da Alanis. Só que no ultrassom morfológico saiu que ela ia vir com uma má formação. Então a Alanis nasce com um falocele. E aí o primeiro ano, aí eu saio dessa clínica, né? Quando eu saio da clínica, aí eu fico desempregada mesmo, né? Fico desempregada, cuidando da Alanis, porque os 3 primeiros meses de vida da Alanis, ela não sai do hospital, né? Ela fica lá internada.
Ela nasceu no Hospital São Paulo, porque tinha que ser um cara que fizesse medicina fetal, etc. E aí, depois de 3 meses, os médicos mandam ela para casa para não pegar infecção hospitalar, e ela nasceu muito magra. Então, ela não tinha pele o suficiente para abrir, fazer a cirurgia e fechar. Nossa. Então, tem uma história aí, né, também com a minha filha, que é muito difícil para as mães, né? A gente faz toda uma idealização Sim. de como vai vir esse filho, mas que tá aqui, na nossa cabeça. E quando o filho nasce com um transtorno, com uma síndrome, com uma má formação, naquele primeiro momento é um impacto muito grande receber o diagnóstico, sabe? Para as mães. Então, a gente fez esse enfrentamento, foi difícil no começo, mas depois eu fui entendendo que não era culpa minha, porque entra aí uma outra característica das mães, que elas se acham culpadas, né? Quando os filhos nascem com qualquer questão aí. Então, eu acho que eu dei muito afeto, a minha família deu muito afeto para a Alanis, e a gente tá com ela aí. Ela tem que fazer ainda a correção do umbigo, mas é uma coisa muito mais estética. E ela tá maravilhosa, e eu falo que é ela que manda na clínica, porque ela sabe tudo e eu não sei nada, né? Uau! Que maravilha! Que educação, que fantástico, né? Que vivência. É incrível. E aí, Uma experiência incrível, incrível. Voltando para a parte profissional, então nesse tempo que a Alanis ficou em casa, que eu não pude trabalhar, ela ficou em casa, a gente montou um mini hospital em casa. Então ela tinha uma fisioterapeuta. Ela tinha uma fisioterapeuta aqui em casa, né? Tudo pelo SUS. Olha! Tinha balão de oxigênio, um torpedo para quando precisasse sair com ela, que a empresa que meu marido trabalhava doou na época. Tinha o de emergência, que é o White Martins. Parece que eles estão me patrocinando, mas é minha história, acho que é legal contar, né? Sim. Até para alguma mãe que esteja assistindo aí, que precise de oxigênio, tem o White Martins, pode falar com uma assistente social, que elas viabilizam isso. Tem um aparelho para ficar ligado na energia, porque se a criança depende de um oxigênio, não pode ser desligado aquele aparelho, né? E por fim, nesse período eu não podia trabalhar. Puxa. Então eu saí, nunca tinha, né, não tinha ido ainda trabalhar na área de psicologia, tinha acabado de me formar, mas também não conseguia voltar a ser recepcionista, eu tinha que cuidar dela. Só que o leite era caro, na verdade ela quase não comia, né? Ela tinha uma questão mesmo de desnutrição crônica, mas a gente tinha que oferecer, né? Então não vai deixar a criança lá com fome, ele não come mesmo. Não. Né? Então De tinha as fórmulas, era tudo muito caro. E aí a minha cunhada, eu falo que ela tem as mãos de fada, e ela trabalha com doces, bolo, trufas. E não sei se a gente pode cortar, mas minha cunhada, ela sabe fazer coisas maravilhosamente bem, mas não sabe vender. Minha cunhada. Né? Se isso for dar problema, vocês cortam. E aí a minha cunhada um dia falou assim, você tá muito caro o leite, você quer me ajudar a vender trufa? E eu fui vender trufa na porta da igreja. Você vê, né? A importância de você não fala assim, não é porque eu sou formada que eu não vou fazer outra coisa. Né? Não é porque eu já tenho uma faculdade que eu não vou lá me expor e vender trufa. Né? Não tem nada a ver, gente. É a necessidade, é a precisão. Exatamente. Eu precisava ajudar meu marido. A gente precisava colocar comida na mesa, né? E aí eu fui vender trufas e, olha, a gente revolucionou vendendo trufas em Guarulhos, se você quer saber. Tudo quanto é pizzaria tinha trufas nossas e pão de mel. Isso. Né? A gente ficou assim, acho que uns 2 anos, porque minha filha ficou no O2 em casa 1 ano e pouco. Então a gente ficou por um período ali. E aí depois eu comecei a procurar trabalho, porque ela já foi se independizando um pouco no sentido de sair do O2, sair, né, do catéter, né? Então ela já foi saindo desse processo, fui colocando numa creche, e aí eu comecei a procurar trabalho, entrei no São Camilo. E aí eu fui trabalhar com população em situação de rua. Amei trabalhar lá, fiquei, eu não sei mensurar agora, mas eu fiquei acho que uns 4 anos no São Camilo. Depois eu fui pro Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, que eu amei. Entrei como psicóloga, saí gerenciando toda uma equipe lá. Saí de lá um pouquinho antes da pandemia. 2021? Pandemia ou 2020? 2020. 2020. Final de 2019 e 2020. E aí eu fui trabalhar na Care, né? Eles já tinham me convidado para trabalhar lá. E aí eu fazia emergência por telefone, como se fosse um CVV. Certo. Né? Então, a pandemia inteira eu atendendo por telefone.
E comecei a me reinventar. Na pandemia eu entendi que, como eu fiquei em casa, eu nunca tinha ficado em casa, com tempo de qualidade para minha família. Aí eu consegui fazer esporte, que eu nunca não tinha feito, não tinha tempo. Comecei a fazer corrida de rua, Olha isso. né? Comecei a cuidar do meu corpo, da minha saúde mental e física, né? Que é importante, a gente fala tanto da Sim. saúde física, mas a gente precisa alinhar. Sabe aquela frase, mente sã, corpo sã? Você precisa cuidar da sua saúde mental e da sua saúde física também, para ter um alinhamento aí, né? E aí, nesse período eu resolvi, eu já tinha um consultório com outras sócias, na pandemia a gente fechou, Tá. e aí quando eu voltei eu pensei, eu quero algo só pra mim, eu quero algo diferente, né? Fiquei 10 anos com elas, né? Dividindo os trabalhos, aí eu abri a Vitalidade, que está localizado na Soriano de Souza, no Tatuapé, para os atendimentos de psicologia apenas, né? Mas a demanda foi chegando, Que bom. fui atendendo muitas mães em sofrimento ali, com os filhos autistas, e não conseguia vaga para colocar essas crianças para um tratamento. Eu falei, ok, vamos atender também essas crianças. E aí a gente começou a atender as crianças autistas, as crianças que estão no processo tanto de diagnóstico, quanto já com o diagnóstico já elaborado, já pronto. E a gente começou a atender ali as crianças dentro do espectro, né? E foi fabuloso. A sua especialidade ficou só nas crianças ou você atende outras especialidades? Então, o que a gente fez? Eu comecei a ver que estava tudo junto e misturado. Tinha idoso, tinha criança. Tá. Então, aí eu abri uma outra unidade. Uau! De vendedora de trufas a 2 unidades, hein? Olha isso. Né? Aí a gente abriu... Depois ela vai contar o segredo, gente. Você sabe que tem até uma médica me procurando para eu auxiliar ela com mentoria, para saber, né, como que ela consegue também abrir a clínica dela. Achei o máximo. Tem Muito algumas bom. mulheres já me procurando mesmo. Muito bom, tem que criar uma mentoria mesmo, viu? Né? Mostrar o caminho aí pra galera. Obrigada, Cláudia. E aí eu abri a segunda unidade, a gente inaugurou em novembro, Uau! tá? Então é bebezinho também. Na verdade, quando a gente olha pra Vitalidade, ela é muito embrionário, né? Porque é nova, né? Nasce na pandemia. Sim. O primeiro ano ali a gente tentando fazer a coisa acontecer, eu era tudo lá dentro. É. Né? Equipe. Era equipe. Eu que faço tudo. Exatamente. Então era equipe. E hoje a gente está com uma estrutura muito bacana. Hoje eu tenho CLTs. Hoje eu tenho uma responsabilidade social, né? Olha. Porque eu tenho esses pacientes que precisam desse tratamento, mas eu tenho 17 funcionários CLTs comigo hoje, fora os pejotizados e fora os estagiários também. Então é uma responsabilidade. Eu sei que eu estou contribuindo, sim, né? Sim. Quando a gente pensa numa responsabilidade social. Aí eu abri a Vitalidade, a unidade 2, que é muito pertinho, né? Tá 200 metros uma da outra. E aí eu separei para ter um cantinho muito legal, muito aconchegante para receber as crianças. E aí eu também fiz algo muito interessante lá, né? Lá eu criei um espaço para as mães. Uau! Ai, as mães precisam tanto. Sabe aquele momento que a criança está sendo atendida? Ela parar, ver que trocar com outras mães, ter essa troca. Que maravilha! Que ideia fantástica, fantástica. Eu acho que até porque eu sou mãe, né, Claudinha? Eu sou mãe e eu sei também o que eu passei. Né? Você vivenciou tudo. Vivenciei. Claro, a minha filha não estava dentro do espectro, mas não importa se é dentro do espectro, se é Down, se é uma má formação. Para mãe é difícil porque a gente tem uma sociedade, uma cultura que pega muito pesado com todas nós mulheres. Sim. Por isso que eu entendo. Porque eu sou mãe, porque eu sou mulher. Então eu sei que é muito cruel e perverso com todas nós. Sim. Tá? Quando a gente olha para uma mãe que o filho está dentro do espectro, a sociedade ela faz o quê? Nossa, tadinho, você tomou alguma coisa na gravidez? Olha isso. Você tomou alguma coisa, né? Quando você estava grávida, você descobriu Meu com quanto Deus. tempo? Isso parece que você está acolhendo, mas na verdade você está culpabilizando essa julgando mãe. já. E julgando. Julgando Então, completamente. Não é um peso É um muito peso. grande?
Tá? O peso da responsabilidade, do cuidar, é triplicado. Acho que nem tem como medir o cuidado, nossa. E ainda vem o peso do julgamento, da culpa e por aí vai. Claudinha, se uma criança, olha como isso tá, bem estrutural também. Se uma criança entrar aqui agora e pegar a nossa água, tudo bem que aqui, né, a gente tá flertando a ideia, mas na verdade a gente tem toda uma formação que talvez não faça a gente, né, agir dessa forma, mas de um modo geral seria assim, a criança entrou e pegou essa taça ou a sua, pegou a nossa água. Primeira coisa que nós vamos falar, cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai. Exatamente, não pergunta. Né? Então, o tempo inteiro, tá, além de culpabilizando, jogando toda a responsabilidade para a mulher. Se a mulher engravidou, é porque ela não tomou remédio. É igual quando você vai falar da pensão alimentícia, o cara fala assim, não, quer dividir a pensão com a mãe. Mas ele não quer dividir os cuidados. A mãe fica, ele pega só a cada 15 dias e ela fica com lição de casa, com almoço, escola, roupa, todos os cuidados. E ele, não, a gente tem que dividir. Gente, dividir o quê? A mulher fica com todo o peso para ela, fica com toda a carga. E isso é em todas as situações, não é só nessa. Nessa também, você vê quantos pais você vê lá no hospital, quantos pais você vê acompanhando na terapia. E você sabe, Cláudia, que é muito doido essa nossa cultura, porque quando um ou dois homens, ou seja, quanto for, se aqui, nós estamos aqui com algumas mulheres e poucos homens. Sim. E aí, quem cuida dos seus filhos? Você fala, eu falo, eu cuido da minha. Ninguém vai aplaudir a gente, não. Não. Agora, se algum dos homens aqui levantar a mão, o que a gente vai fazer? Nossa, elogiar. Elogiar. Verdade. Tá? E é um absurdo isso, não tem que elogiar. Ele tá fazendo o papel dele, a obrigação dele. Né? Pai e mãe é função na vida dos filhos. Tem uma responsabilidade ali, né? Então eu criei tanto que ela é duas recepções, né? A recepção e a outra que é um canto bem aconchegante, com uma máquina de café, com uma mesa bem gostosa lá onde ela pode levar o notebook para trabalhar. Que delícia. Um espaço muito bem decorado. Tenho até que agradecer que quem me ajudou a decorar esse espaço para as mães foi a Cláudia, né? Que não é você, é a outra Cláudia, que é arquiteta, ela me ajuda lá pra caramba. Nossa, que bom. Né? Exatamente, que a gente pensa em todo esse cuidado lá para essas mães. E para além desse espaço para elas, a gente começou um projeto novo lá, que é Café com as Mães. Uau! Agora, você pensa que é qualquer café? Não, vindo de você, Leide, deve ser extraordinário e elas merecem muito. É um café com mesa posta. E adivinha também, aí eu tenho que dar os créditos para quem merece, quem é que faz. Sim. A Jéssica. A Jéssica do marketing, que faz a mesa posta. Você precisa ver. Aliás, no próximo, se você tiver de boa, que a gente nunca tá de boa, eu acho que seria legal você ir. Quer ir? Vou tomar um café lá com as mães. Que maravilha. Então, fechou, hein? Você vai lá, a gente vai te passar as próximas datas. Sim. E é muito gostoso, porque é uma mesa posta mesmo, tudo decorado. As mães, aí já é com marketing, já não é comigo, né? Que faz todas as escolhas ali das mães, porque não dá pra ser um grupo tão grande. Então, um grupo pequeno com as mães, depois no próximo mês outras mães participam. E ali, com frases de acordo com a personalidade dessa mãe, pra elas verem que a gente... Todo um cuidado, tudo mesmo. Personalizado. Cláudia, a nossa premissa da vitalidade é o afeto, o acolhimento e o cuidado com as mães e os filhos, porque a gente precisa amparar a família. Perfeito. E aí, depois desse encontro, as mães que se sentirem à vontade e quiserem, vão participar, né, aí já é quinzenalmente o encontro terapêutico, que é as trocas das mães com a Denise, que é uma outra psicóloga amiga minha, fodástica, bicha, sabe muito de grupo. Boa. E aí ela toca esse grupo quinzenalmente com as mães, que é o grupo terapêutico. Que maravilha, hein? A clínica fica onde, Leide? As duas clínicas estão localizadas no Tatuapé, você falou, né? Isso. As duas clínicas estão localizadas no Tatuapé. A unidade 1, que é para atendimento convencional, tá na Soriano de Souza, 224. E a unidade 2 tá na Almirante Calheiros, número 90. Dá 100, 200 metros. O que é importante falar? A gente tem uma equipe multidisciplinar para amparar, acolher e trabalhar as crianças que estão dentro do espectro autista.
Então, nós temos musicoterapeuta, Uau. fonoaudiólogo, nós temos terapeuta ocupacional, psicomotricista, psicopedagogo, o psicólogo e a supervisora da área. Fantástico, hein? Excelência em atendimento, viu? Somos excelência mesmo no atendimento. Eu agradeço e a gente tem recebido esse feedback das mães. Logo mais a gente vai, eu não posso abrir aqui ainda, mas a gente está com um projeto, né, para essas crianças, voltado para a área do esporte. Opa, bom, hein? Eu até citei, mas eu não abri muito, porque, né, acho que é legal, deixa a coisa tomar um contorno. Sim. Mas eu até falei, né, na revista Mulheres que Brilham, que eu fui premiada agora como referência. Então, eu até falei isso, né, para eles, o quanto que a gente vai alinhar o esporte com os tratamentos para terapia dentro da ciência ABA. E incluir também, né? Para incluir, exatamente. Ô, Leide, me conta assim, quais foram, ou quais são ainda, né, porque todo dia, os maiores desafios como empresária? O nosso maior desafio é o seguinte: se você for ali fora agora, você vai encontrar um montão de gente, uma galera falando que precisa de trabalho. Parece que eu contei uma piada, mas é. Sim, aquele monte de gente desempregada. Mas pessoas comprometidas, qualificadas. Nossa. É muito difícil, tá? Aí eu tô falando desde de limpeza, recepção, o profissional. Então, assim, é o nosso maior desafio em relação a esses profissionais, né? Equipe. A equipe. Então, mas hoje eu também tenho que agradecer, que hoje eu tô com uma equipe muito incrível. É o segredo do teu sucesso hoje. Você foi homenageada na revista, você recebe prêmios, tá sempre aí nas mídias, em alta. É reconhecimento de trabalho, muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. E aí chega a excelência e vai contornando aí, né? A equipe tem que ser alinhada de acordo com a líder. Se você tem uma boa liderança, a equipe acaba acompanhando. Eu mostro para a equipe o tempo inteiro que não importa de onde você venha. Se você, de fato, gosta do que você faz, você vai e você acorda com o seu propósito de fazer a diferença na vida de uma pessoa, de alguém que você atenda, sabe? Independente de dinheiro. E quando eu falo isso, não é porque a Vitalidade paga mal, porque a Vitalidade não paga mal. Uhul! A gente já fez, inclusive, comparativo com outras clínicas. Deixa eu já abrir o LinkedIn aqui, que eu já vou mandar um. Pois é, tá? A Vitalidade não paga mal, é só comparar com as outras clínicas que a gente tá fazendo esse comparativo. Mas nem todo mundo, de fato, quer. Não tem, né, aquele interesse. Não tem o interesse, não tem o comprometimento, falta. Quando você falta, você desorganiza uma criança atípica. Verdade. A criança atípica, ela demora muito mais para pegar vínculo. É verdade. Então, quando um profissional falta, porque ele acordou e não quis, por exemplo, trabalhar, aquela criança está sendo muito prejudicada. E os pais também. É verdade. Né? Envolve muito comprometimento e responsabilidade. Hoje eu tô na fase, né, junto com a Gisele. Gisele você conhece. Gisele! Né? Maravilhosa. A Gisele, ela atende aqui em Guarulhos, né? Sim. Quem precisa de psicóloga, ela é uma referência aqui em Guarulhos. E a Gisele, ela começou utilizando lá as salas, e ela viu o meu estado de sofrimento, porque empreender, ser empresária, tocar um negócio não é fácil, senão a gente só romantiza. E aí ela falou: Leidoca, né? Eu vou te ajudar aqui. E aí a Gisele hoje, ela tá me ajudando, me auxiliando no RH, né? Auxiliando. A Gisele hoje tá me auxiliando no RH. E aí a gente construiu a integração com a equipe. Boa. Agora a gente vai começar na próxima terça, sentar para montar algumas estratégias, documentações da clínica, a cultura da empresa. Que legal. Porque eu fui descobrindo que eu sou bem exigente. Então eu quero comigo alguém que de fato compra essa ideia de que a gente precisa fazer o melhor para o nosso atendido, que a gente tem que trabalhar com excelência. Eu não tenho o menor problema de trabalhar. Eu vendi minha geladeira, né? Quando eu comecei a atender, quando eu resolvi atender na clínica, eu não tinha dinheiro para pagar a sala, não. Olha isso, gente. E aí eu lembro perfeitamente.
E eu sou um pouco orgulhosa, então eu não fiquei pedindo dinheiro emprestado, né? Então o que que eu fiz? Eu liguei pro meu marido e falei, meu bem, eu consegui uma paciente. A mulher me achou no site e... Porque eu achava que assim, colocava no site, o negócio ia demorar. E aí colocaram lá meu nome no site e surgiu a primeira paciente. Eu não tinha lugar para atender. Mas eu falei pra ela que eu tinha lugar para atender. E aí eu liguei, fui atrás de uma sala, você precisa pagar antes para depois Sim. usar. Eu liguei pro meu marido e falei, eu preciso de tantos reais. Nem era tanto, era 100 reais na época. Uhum. Ele falou, não tenho. A gente não tinha, a gente ficava muito na Pindaíba. E aí eu falei, põe a geladeira na OLX. Ele achou que... Mas ele já me conhece, sabe que eu sou doida mesmo? Eu acho que ele aposta bastante em mim. E aí a gente colocou a geladeira na OLX e eu paguei a sala. Depois, quando eu peguei intimidade com a dona da clínica, ela falou, Leide, por que você não me falou? Nossa, não precisava ter vendido a geladeira. Mas graças a Deus, né? Eu vendi a geladeira, eu me enchi de coragem e hoje eu tô aí, né? Pra abrir a Vitalidade, eu também juntei uma grana que eu tinha do trabalho anterior. Tá vendo? Eu vendi o carro, fiquei andando, né, no de trem, não tem problema nenhum. Uhum. E eu, o tempo inteiro, eu tô investindo, tanto no meu conhecimento quanto na clínica. Eu costumo dizer que a nossa permissão, ela tem que ser alta. Você tem que ter sua permissão alta, tem que se permitir. Se você tem competência, quer fazer, tem vontade, disposição, aumenta a permissão e vai. Olha aqui, ela aumentou a permissão, falou, eu vou. Foi, conseguiu. Hoje eu aposto que deve ter aquela geladeira de 2 portas. É bem por aí. Eu não sei se você sabe, quando fala da geladeira de 2 portas, você me faz voltar um pouco na minha infância, né? Porque quando você nem tinha me conhecido ainda, nem tinha entrado na faculdade, mas na minha infância que eu passei muita dificuldade financeira, a gente passou até fome em casa, sabe quando você vai na feira, não cai às vezes as frutas? Sim. Eu e meus irmãos, a gente ia pra feira e a gente catava restos que caíam do chão pra gente poder comer. Tá vendo? E eu não tenho a menor vergonha disso. Isso. Porque eu sou filha de... Hoje o seu valor é muito maior. Exatamente. Aumentou o seu valor nas coisas. O que eu posso dizer assim é que eu honro meu pai e minha mãe. Claro. Meus pais foram 2 pessoas muito batalhadoras. Minha mãe faleceu há pouco tempo, né? Uhum. Mas meu pai tá aí. Meu pai é aposentado e trabalha. Pra você ter uma ideia como nós somos... Então que ele pôde te ensinar, né? Ele te ensinou, que é o valor do trabalho, né? Por isso que pra mim é importante uma equipe engajada, que gosta de trabalhar, que não gosta só de dinheiro. Dinheiro é consequência. Exatamente. É Daquilo que você resultado do produz. que você faz. É né? isso. Leide, você tem uma história muito bonita, né? Mas assim, eu fico olhando, eu fico imaginando quem é a sua inspiração. A minha inspiração a minha vida inteira foi minha mãe. Puxa vida, viu? Como é o nome da mãe? Belinda. A minha mãe... Belinda, dona Belinda. Minha mãe faleceu tem uns 40 dias, né? Nossa, meu sentimento. Obrigada. Minha mãe faleceu tem uns 40... Tem 40... Tá indo pra quase 2 meses, tá? Tá indo pra quase 2 meses que minha mãe faleceu. Recente. É recente. Então a gente vinha numa luta de 2 anos contra o câncer. E hoje o que me sustenta é saber tudo que essa mulher fez por mim, pelos meus irmãos, e que o câncer tirou a vida dela, mas não tirou o amor. Uau. Que nós tínhamos um pelo outro, nós temos. Então nós somos A uma família. união, né? Essa união forte dos irmãos. Nós somos uma família unida. Que bom, que importante isso, né? E graças a ela que conseguiu fazer isso, unir vocês e passar toda, sei lá, esse carinho, esse afeto. Acho que ela nunca deve ter deixado a peteca cair em nenhum momento, uma fortaleza. Não. E virou inspiração para vocês alcançarem o que vocês quiserem, desejarem e buscar. E trabalho, né, gente? A resposta de todo sucesso é o trabalho. Não é isso? É o trabalho, é você não se limitar, independente do que dizem por aí, é não se limitar porque é mulher, é não se limitar porque é alto ou porque é baixo, é não se limitar porque vem de uma comunidade ou não se limitar pela cor da pele, é você, de fato, acreditar em você e fazer do seu sonho algo factível. Muito bem. Bom, a gente tem aí 2 minutos para terminar. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Normalmente a gente tem uma mensagem que a gente carrega para a vida, que a gente acorda e fala, você lê ali, você se fortalece, ou você escuta e você te deixa forte. Qual que é a mensagem que você tem aí que te impulsiona, vou dizer assim? Eu li uma vez uma mensagem de um autor desconhecido e que faz muito sentido. Somos todos pássaros e só podemos abraçar. Volta.
Somos todos pássaros e só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Isso me remete a afeto, a família, a essa união, essa comunidade que eu tenho lá na clínica e que foi o que eu construí com a minha mãe, com meu pai também, com a minha família a vida toda. Tanto que o marketing tá aqui, não me desgruda. Faz parte exatamente do... Que delícia, né, menina? Eu tô muito feliz de ter visto você novamente e te encontrado num bom momento, um momento assim excelente, que você tá voando, né? Para quem vê aquela menininha ali batalhando, ralando, né? A gente sofria muito, gente. Hoje em dia tá tudo mais fácil, tem internet, tem tudo, mas a gente sofria muito para ir fazer os estágios, para comprar o material, para estudar, para pagar a mensalidade, era bem difícil. E saber que a gente passou tudo isso, se estruturou, hoje você está aí forte, está bem sucedida, uma empresária de sucesso, sabe, uma mulher brilhante como ela foi homenageada agora e tem todo esse carinho, não perdeu jamais a simplicidade e ela não esqueceu do lugar de onde ela saiu. Isso é o segredo do sucesso. Parabéns, muito obrigada por você ter vindo, foi uma honra te receber aqui. A honra foi minha, dividir a minha história com alguém tão incrível quanto você, Claudinha. Muito obrigada. Tá? Que a gente não divide a história com todo mundo, né? Não. Então, só em quem a gente confia mesmo. A gente já ficou íntima agora, você sabe a minha vida. Ai, que delícia. Então, obrigada por me receber tão bem. Foi uma delícia estar aqui com você. Toca aqui. Obrigada, viu? Obrigada, gente.